Está entrando no ar Panorama, num oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Pera aí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa! Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. Olá, hoje é sábado 17 de maio de 2025, vamos aos destaques de hoje do Panorama. Hoje, nesse Dia Mundial da Hipertensão Arterial, vamos conversar com o Dr. Rony Freitas sobre essa doença que afeta 1 em cada 3 adultos no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A nova titular da 4ª Promotoria de Justiça de Abaetetuba assume, investigando pelo Ministério Público, a atual situação dos bairros de São José e São João, afetados pelas erosões. Como foi a procissão luminosa, o dia em que os devotos saíram às ruas à noite e com velas acesas, em honra a Nossa Senhora de Fátima. Tem a inauguração do Museu do Baixo Tocantins e as histórias do Zé Raimundo, o Ourives, no podcast do Naldo. Eu sou Naldo Araújo e sejam todos bem-vindos ao Panorama. A Serra Elétrica tem super presente para o Dia das Mães. Faça seu projeto de energia solar e você já participa do sorteio que será no dia 30 de maio. São 5 prêmios super especiais: 2 bolsas, uma escova secadora, um kit cosmético e um combo de procedimentos estéticos para você. Venha fazer seu projeto de energia solar na Serra Elétrica. Estamos localizados na rua Padre Luiz Varela, 1507, ao lado do Banco do Brasil. Nesse tempo de chuva, de mudança de temperatura, é importante reforçar sua imunidade. E a Farmácia das Ilhas vai ajudar você. Olha só, vitamina C por apenas R$ 2,99. É isso mesmo, R$ 2,99. Mas atenção, são 2 unidades por CPF. E se precisar, oferecemos orientações totalmente de graça. Sou o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias e estou sempre à sua disposição. E nossa Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, está aberta a qualquer hora, 24 horas para atender você. 20 anos parece muito, mas para quem nasceu para desbravar é só o começo. A Jurunense Home Center surgiu com uma ideia simples, mas poderosa: estar ao lado de quem transforma sonho em realidade. Crescemos com o Norte, com coragem, com visão e com compromisso de entregar o melhor sempre. Chegamos onde só os melhores podem chegar. 20 anos de Jurunense Home Center, o maior e melhor home center do Norte. Olha só quantas delícias! Dá água na boca só de olhar. E por que você não vem provar? Aqueles doces que são uma tentação. Salgados, sucos e um café quentinho. Tudo isso e muito mais você encontra no Mamonas Café, nos altos do Mamonas, da Dom Pedro II. Amanhã é o dia de celebrarmos aquela pessoa muito especial em nossa vida. Ser mãe é estar presente em todos os momentos de nossos filhos. É curtir esse amor ilimitado. Aproveite cada instante, cada segundo. Afinal, o amor materno é um amor divino. Feliz Dia das Mães é o que deseja a Clínica Sorriso. Neste Dia das Mães, celebre quem sempre cuidou de você. Roupas, calçados, acessórios e eletrodomésticos, tudo com ofertas especiais para deixar sua mãe ainda mais feliz. Neste Dia das Mães, presenteie com amor.
Presentei com Sigmaringa Magazine. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Boa tarde, nós começamos o programa bem na hora do seu almoço de sábado com essa bela demonstração de fé. Devotos de Nossa Senhora de Fátima saíram às ruas da cidade esta semana em honra à Santa Protetora dos pobres e dos doentes. É um momento muito bonito porque é uma caminhada à luz de velas, é a procissão luminosa. A noite era chuvosa, mas isso pouco importou para a Dona Conce. Afinal, a devoção a Nossa Senhora de Fátima é uma tradição de família. Nós somos toda a família devota de Nossa Senhora de Fátima. Todo ano nós comemoramos na casa dos meus irmãos. Cada ano é numa casa e nós rezamos. É muito milagre, é muita bênção que ela traz para nós. Minha mãe era devota e a minha mãe morreu e nós continuamos com essa devoção. O 13 de maio é o dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima, porque foi nessa data, em 1917, que, segundo a crença católica, a santa fez sua primeira aparição aos 3 pastorinhos. Nossa Senhora leva essa denominação porque essas aparições começaram na localidade de Fátima, em Portugal. A Dona Catarina já esteve lá nesse local sagrado e passou a repetir esse gesto de devoção pelas ruas de Abaetetuba. O 3º ano que eu acompanho, mas Nossa Senhora de Fátima me concedeu uma grande graça quando eu já acompanhei a procissão luminosa em Fátima, em Portugal. Isso aí foi uma glória na minha vida que eu jamais irei esquecer. E a senhora então agora em Abaetetuba está mantendo essa tradição? Mantendo. Fico contente de coração. A procissão deixa a igreja de Nazaré no bairro de São Lourenço. E como é noite de chuva, as luzes das velas se misturam com as sombrinhas. Nada que impeça os devotos de caminhar em honra à padroeira dos pobres e dos doentes. Essa noite, eu digo que é uma noite muito sublime, porque Deus olha com misericórdia, através do sinal de Fátima, implorando para o mundo a paz, a renovação dos corações, para que cesse as guerras. E hoje a gente revive a aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, aqui na nossa cidade de Abaetetuba. Digo que essa celebração também representa para nós a unidade da nossa região episcopal. Hoje não teve missa pela parte da tarde nas paróquias para a gente celebrar justamente juntos. E graças a Deus, mesmo com chuva, o povo está presente, louvando a Deus e agradecendo Nossa Senhora como Mãe Nossa e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. A procissão luminosa reúne devotos de Nossa Senhora de Fátima de todas as idades. É o caso dessas duas amigas aqui, a Monique e a Jennifer, né? Vocês costumam fazer essa caminhada ou é a primeira vez? Nós já fizemos outras vezes, só que o nosso intuito é sempre participar, para sempre fortalecer a nossa fé, ver os devotos. Isso significa muito pra gente. A nossa religião é uma religião muito bonita, com as procissões. Isso é muito importante pra gente. E você, Jennifer, primeira vez ou vem sempre? Não, venho sempre. Acompanho sempre com a minha avó, que ela sempre me ensinou desde pequena, na comunidade dela, e eu sempre acompanho. Mas hoje veio com a Monique? Sim. A procissão durou aproximadamente 1 hora e foi concluída na Catedral Santuário de Conceição. Quanto à chuva, que não parou nem um instante... Quase todas as procissões de Nossa Senhora é acompanhado de muita chuva e de muitos empecilhos, mas ao mesmo tempo um número grandioso de fiel que caminha, que canta, que se alegra e que agradece. É a certeza que na dificuldade Nossa Senhora está sustentando a vida e a fé de cada um de nós. Dom José aproveitou a noite especial para apresentar aos fiéis uma nova imagem de São José. Ela foi introduzida oficialmente na Catedral Santuário de Abaetetuba e foi abençoada pelo bispo. Com esta imagem de São José, uma verdadeira obra de arte,
este santuário é muito mais enriquecido. Temos aqui algumas peças nobres, como a imagem da Senhora da Conceição, o Senhor Bom Morto, e hoje se enriquece ainda mais com a imagem de São José e o Cristo crucificado, que é de madeira, é uma verdadeira obra de arte, uma riqueza que tem nesta catedral, neste santuário. Abaetetuba tem uma nova titular da 4ª Promotoria de Justiça do Ministério Público e ela chega dando continuidade às investigações sobre o que já foi feito e o que falta fazer em relação às famílias afetadas pelas erosões nos bairros de São João e São José. Os moradores dizem que enfrentam muitos problemas até hoje. Representantes da Prefeitura também foram chamados para uma reunião esta semana. As erosões que engoliram partes dos bairros de São João e São José tiveram 2 momentos cruciais. O primeiro em 2014 e o outro 2 anos atrás. Desde então, foram realizadas várias reuniões para definir a situação de quem teve de deixar suas casas após os colapsos do solo. Esta semana, mais uma vez, o Ministério Público reuniu com representantes dos moradores e da Prefeitura. Foi uma das primeiras missões da nova titular da 4ª Promotoria de Justiça de Abaetetuba. Quando nós titularizamos agora a 4ª PJ, nós nos deparamos com essa situação gravíssima e emergencial, que é a situação de erosão dos 2 bairros, São José e São João. Então, diante disso, nós precisávamos entender qual era a atual situação desses 2 bairros, né? E principalmente de uma área de risco, de alto risco, em que nós observamos ali que existia e que, eventualmente, poderiam algumas pessoas ainda estarem habitando, né? Então, a intenção com esse ato de hoje foi chamar o poder público e a comunidade para, primeiramente, entender qual a situação atual, o que nós tínhamos de formalizações, de atos formais por parte do poder público e o que a população poderia nos trazer, né, sobre o que estaria acontecendo atualmente lá. Os moradores dizem que entre os grandes problemas estariam a falta de manutenção da limpeza pública e de saneamento básico nos locais. Já tive várias vezes reuniões, inclusive com o próprio Ministério Público, com a própria comunidade, e até hoje nenhuma decisão foi dada para aquela população. Então, assim, a gente se sente indignado pelo tempo que isso vem se arrastando. E até hoje nenhum resultado vem em prol daquela população. Então eu espero que com a chegada da nova promotora aqui no município, a gente entendeu, a gente viu que ela tem uma boa vontade, que novas conversas possam ser feitas com o próprio poder municipal, com o próprio governo do estado, para que venha definitivamente resolver essa situação e acabar com essa novela mexicana. A secretária de Obras do município respondeu. A gente já vem executando, né? Nós fizemos um mutirão geral de limpeza na área. Nós pedimos, inclusive, a colaboração dos moradores para manter, né? Porque acho que é uma responsabilidade de todos nós. A gente não se exime enquanto poder público, mas é de todos nós para que a gente possa fazer a manutenção das vias, retirada de entulho, capina e roçagem e manter enquanto a gente avança com outros serviços. Já fizemos, sim, serviço de asfalto e tapa-buraco no bairro. Contudo, a gente tem um planejamento para avançar. Referente à drenagem e esgotamento sanitário que eles tanto solicitam, a drenagem é uma problemática, porque a maré alta entra dentro do bairro, então onde nós temos tubulação, ela entope e ela não consegue escoar, porque a tubulação fica cheia de água, até a maré baixar e essa água poder ser escoada. A gente já analisou alguns pontos de melhoria. Referente ao esgotamento sanitário, a gente informou aqui que nós conseguimos um recurso do PAC em torno de 50 e poucos milhões. Nós vamos construir a nossa primeira estação de esgotamento sanitário no município e nessa primeira etapa a previsão de atender 50 mil pessoas, né? Não são famílias, são 50 mil pessoas que geram o resíduo do esgotamento
planejamento sanitário. Então nós temos um planejamento sim, mas outras ações dependem dessa contenção, dependem dessa reurbanização do bairro, porque é um bairro que está em risco, é um bairro que foi construído em área alagada, um bairro que tem uma outra característica, como no nosso município, nos desafios que nós enfrentamos. O Ministério Público pediu esclarecimentos se procedia a denúncia de que algumas casas que deveriam estar interditadas continuam sendo ocupadas, o que foi negado tanto pela Defesa Civil quanto pela Comissão de Moradores. A promotora de justiça também queria saber o que vem sendo feito atualmente para garantir a segurança de quem ainda vive no local. Nós estamos dando continuidade aos diagnósticos e inclusive fazendo uma gestão junto à Defesa Civil Nacional para ter uma intervenção de forma mais eficaz e mais imediata no São José e São João. Inclusive, semana passada, estiveram 2 técnicos da Defesa Civil Nacional aqui em Abaetetuba, visitaram o local e aí já estamos elaborando o projeto de forma conjunta com eles para fazer a contenção do bairro e aí ter condições daquela população ali ter segurança na convivência com o rio e com o risco. Ele existe, mas ele precisa ser contido para que as pessoas possam continuar morando ali. Outra preocupação é quanto ao futuro da Igreja de São José e da Barraca, onde a população católica costumava realizar várias programações comunitárias. Espaços que até hoje estão interditados. A expectativa que a nova promotora, que chegou e, como ela disse, chegou com vontade de trabalhar, com energia, está precisando de energia também dos moradores e a gente veio aqui para conversar e ver as soluções que vão ser tomadas, que a comunidade está precisando do seu local, da sua barraca, que hoje nós temos andando uma festa num lugar, uma festa no outro, catequese, está numa escola, está na outra, e a gente, depois de nós ter o espaço, nós precisamos do espaço e que a Defesa Civil, a Prefeitura, nos ajude tomando providência nessas coisas junto com a doutora aí, tá? Márcio Negrão explicou que não há previsão nem se será possível a reabertura da igreja e da barraca, seguindo os estudos do solo nessas áreas. Os moradores que tiveram de deixar suas casas levaram muitas reclamações, desde os valores do auxílio moradia, que os obrigaria a alugar casas bem menores das que eles residiam, até o cumprimento de um acordo para a alocação dessas famílias em um lugar definitivo. O coordenador da Defesa Civil do município informou que providências estão sendo tomadas nesse sentido. Nós já fizemos a organização de um loteamento que vai funcionar ali próximo da Usina da Paz, e as famílias que tiveram perda total e algumas outras que estão em situação de risco terão que ser remanejadas para lá. A gente já vem dialogando com as famílias para que isso ocorra da melhor forma possível. Quantas famílias seriam aproximadamente? Em torno de 80 famílias. Tudo o que foi apresentado na reunião será agora analisado pelo Ministério Público. Foi muito positiva a reunião. De fato, nós percebemos que o poder público já impulsionalizou ali a situação, já existem atos formais, a área ela já foi, as pessoas já foram retiradas da área, já estão numa habitação, no aluguel público, e já existe um projeto para que essas pessoas sejam remanejadas para um local melhor. Então, os projetos vão ser analisados pelo Ministério Público, o planejamento para essa região também, de reestruturação dessa área, também já foi encaminhado para o Ministério Público. Então nós vamos agora sentar para analisar a documentação, perceber se realmente está tudo respeitando os ditames legais, e também percebemos que existe uma questão orçamentária. Para que essa área seja reestruturada, é preciso que haja um orçamento para isso. Segundo o Poder Público, segundo a Defesa Civil, já foi solicitado esse orçamento através de um PAC. Então tudo isso agora nós vamos analisar e perceber o que a gente precisa fazer a partir daí para dar efetividade a uma solução mais justa e harmoniosa para todos. Amanhã, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Abaetetuba, a programação alusiva a essa data foi antecipada e uma caminhada saiu às ruas da cidade nesta sexta-feira. Este homem foi preso esta semana no ramal do Pirocaba, na zona rural de Abaetetuba. Foi durante uma diligência da Operação Caminhos Seguros da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente.
Ele teve o pedido de prisão preventiva expedido pela Justiça, acusado do crime de estupro de vulnerável. A partir dos relatos que chegaram ao Conselho Tutelar Rural, o caso passou a ser acompanhado pela polícia. Segundo as investigações, o homem teria violentado sexualmente uma adolescente que, na época do crime, segundo ela, tinha 13 anos. Em 2023, a vítima tinha ido morar com a avó, com quem o agressor mantinha um relacionamento amoroso, e passou a ser abusada por ele sob ameaça de morte caso revelasse o que estava acontecendo. No ano passado, a menina descobriu que estava grávida e, diante da manifestação por interromper a gestação, acabou fazendo um aborto dentro das normas legais. O agressor foi preso e está à disposição da Justiça. Não foi possível contato com os advogados de defesa. Conscientizar para evitar que crimes como esse voltem a se repetir. É por isso que todos os anos sai às ruas de Abaetetuba essa caminhada, lembrando que o 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse momento de enfrentamento já faz 25 anos de mobilização. Iniciou com um caso de uma menina chamada Araceli, que foi vítima de abuso, vários abusos, e no final foi morta. Então, diante disso, se comemora, não, na verdade não se comemora, mas se mobiliza todo 18 de maio. Como o 18 vai ser domingo, a gente resolveu mobilizar para o dia 16, que é hoje, sexta-feira. Então, ainda crianças e adolescentes são violentadas no município de Abaetetuba. São muitos casos, principalmente casos de meninas, e por isso também nós não podemos calar. A gente precisa novamente refletir e estar falando. O caso que nós mostramos no início da reportagem foi todo acompanhado, como dissemos, pelo Conselho Tutelar Rural, que foi uma das instituições presentes nesse ato. Infelizmente, os números mostram assim, o aumento das violações, né? As denúncias elas sempre vêm, e no Conselho Tutelar Rural, quase toda semana a gente atende casos de violência sexual. Seja questão de gravidez, seja questão de estupro de vulnerável, e inclusive casos de exploração sexual. Então é um crime que deixa marcas, que prejudica o desenvolvimento de crianças e adolescentes, e que a gente precisa realmente conscientizar a população para que, ao ter conhecimento ou suspeitar, fazer a denúncia, para que sejam tomadas as providências e punir aqueles que violam esse direito e que, obviamente, fazem mal para a criança e adolescente. Lá estava também, na mobilização, a delegacia especializada no atendimento das vítimas desse tipo de crime, e que levou à sociedade a sua mensagem de conscientização. Criança é aquela pessoa com a idade compreendida de 0 até 11 anos, né? O adolescente é aquela pessoa com a idade compreendida de 12 até 17 anos. Então, qualquer ato de cunho lascivo, com desejo sexual, contra a criança ou adolescente, é considerado abuso sexual, né? Que se envolve troca de presentes, troca de valores, de dinheiro, isso é exploração sexual. Então, estupro de vulnerável é todo o ato de cunho lascivo, de cunho sexual cometido com criança ou adolescente menor de 14 anos. A partir dos 14 anos, qualquer ato, né, que não for consentido de forma íntima no corpo de uma menina ou de um menino, ainda adolescente, pode ser considerado estupro. Mas o estupro de vulnerável é um crime muito mais grave, porque ele é cometido contra criança e adolescente menor de 14 anos. Então tem uma consequência muito mais grave, tem uma punição muito maior. A caminhada reuniu órgãos e entidades que compõem a Rede de Proteção da Infância e da Juventude de Abaetetuba, e serve também para lembrar que estamos no Maio Laranja, o mês dedicado ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É importante para chamar a atenção de toda a população, da rede de proteção, sobre a importância de dizer não à violência sexual contra criança e adolescente, de acolher e cuidar qualquer criança que porventura tenha sido vítima de uma violência terrível que é a exploração e o abuso sexual. Para nós, a criança e adolescente é a prioridade absoluta. Precisamos cuidar e proteger os nossos pequenos.
Um estudo do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde revela dados preocupantes sobre a hipertensão arterial no Brasil. Esse levantamento mostra que pessoas a partir dos 60 anos estão mais propensas a sofrer de hipertensão arterial. 2023 foi o ano com maior prevalência da doença em jovens entre 18 a 24 anos, de toda a série histórica do estudo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença, também conhecida como pressão alta, afeta 1 em cada 3 adultos no mundo. E como hoje, 17 de maio, é o Dia Mundial da Hipertensão Arterial, nós vamos conversar com o Dr. Rony Freitas, que começa nos explicando o que pode causar a hipertensão arterial. Boa tarde, Dr. Rony. Boa tarde, Naldo. Bom, começando a colocação, é importante entender que a hipertensão arterial é uma doença comum e prevalente no mundo. A sua incidência no mundo é em torno de 29%, no Brasil é em torno de 27,8%, tanto homens quanto mulheres. O que pode causar a hipertensão? Primeiro, o envelhecimento natural. Acima de 50 anos você tem um aumento na incidência de hipertensão. O sexo, tanto homem quanto mulheres, tem hipertensão. Mais mulheres têm hipertensão do que homens. Quanto à cor ou raça, a raça negra tem uma tendência maior de reter um pouco mais de sódio e tem mais tendência a ter hipertensão. Mas é fundamental em todos, consumo de bebida alcoólica, tabagismo, falta de atividade física e obesidade são fatores que são desencadeantes de hipertensão. Dr. Rony, quais são os principais sintomas da hipertensão? O que é que pode me levar a acreditar que senti algo diferente e está na hora de procurar um especialista? Pois é, Arnaldo, é assim. O grande problema é que a hipertensão é uma doença silenciosa. Essas 27% de pessoas do Brasil que têm hipertensão, a sua grande maioria não tem queixa nenhuma. A hipertensão é uma doença silenciosa, crônica e que normalmente só dá sintomas em algumas situações. Quando ela está muito alta, em algumas situações, a paciente pode ter rubor, dores de cabeça, tontura, sensação de desmaio, náusea, vômito, ou dores no peito. Isso pode ocorrer, mas nem sempre é por hipertensão. Mas às vezes a hipertensão, quando não cuidada e o paciente não sabe, no seu pico, ela pode dar alguns desses sintomas. E essa doença, a hipertensão arterial, e eu sempre lembro que é conhecida como pressão alta, ela tem cura? Não. O hipertenso, é importante entender que é um desbalanço no controle do sistema vascular. Os vasos se atrofiam um pouco mais, eles fecham um pouco mais e isso aumenta a pressão interna do vaso. Ou, pelo envelhecimento, esse vaso vai endurecendo e aumenta a pressão interna. Então é uma doença que, uma vez você tendo hipertensão, que pode ser essencial, ou seja, hipertensão primária, que você tem uma hipertensão sem causa nenhuma, ela pode ser de causa familiar, ela sobe e pronto, ela não desce mais, ou você tem uma hipertensão secundária, que é por alguma doença. Nesses casos, a hipertensão primária ela não tem uma cura, você tem um controle. Na hipertensão secundária, pode ou não haver cura da hipertensão. Se ela for específico por um tumor renal, por exemplo, às vezes a retirada do tumor renal regulariza a hipertensão. E às vezes, se ela tiver uma hipertensão secundária, um diabetes, por exemplo, ela não melhora, mas você tem que controlar a doença para poder melhorar a hipertensão. Exatamente, não tem cura, mas tem tratamento. Tem o tratamento. É fundamental entender que o hipertenso, ele tem uma doença controlável, ou seja, é uma doença que você toma a medicação, a sua pressão fica normal e você leva a tua vida dentro de um controle o mais normal possível. Dr. Rony, o que fazer além da medicação para controlar a hipertensão? Pois hábitos de vida, né? É fundamental entender que você tem que prevenir. Então, a primeira coisa, tem algumas coisas que nós não conseguimos mudar. O histórico familiar. Se você vem de uma família de hipertensos, você tem maior chance de ser hipertenso. Mas controle de peso, alimentação saudável, atividade física, não ao tabagismo e diminuir o consumo de bebida alcoólica. Isso funciona bastante. A obesidade é um fator fundamental para o ganho de pressão. Pacientes obesos geralmente são hipertensos. O controle de estilo de vida ajuda bastante nesse quadro. Dr. Rony Freitas, muito obrigado pelas suas informações e orientações nesse Dia Mundial da Hipertensão Arterial. Obrigado, Naldo. É um grande prazer sempre estar aqui com você. Obrigado sempre. A ACR Elétrica está comemorando o mês das mães e está com uma promoção imperdível para você contratar o melhor plano de energia solar e ainda ganhar prêmios.
A Serra Elétrica tem super presente para o Dia das Mães. Faça seu projeto de energia solar e você já participa do sorteio que será no dia 30 de maio. São 5 prêmios super especiais: 2 bolsas, uma escova secadora, um kit cosmético e um combo de procedimentos estéticos para você. Venha fazer seu projeto de energia solar na Serra Elétrica. Estamos localizados na Rua Padre Luiz Varela, 1507, ao lado do Banco do Brasil. Depois do intervalo, tem mais panorama, temos a escritora abaetetubense que fez uma turnê literária pela Europa e tem também a Semana Nacional dos Museus em Abaetetuba. Olha só quantas delícias! Dá água na boca só de olhar. E por que você não vem provar? Aqueles doces que são uma tentação. Salgados, sucos e um café quentinho. Tudo isso e muito mais você encontra no Mamonas Café, nos altos do Mamonas, da Dom Pedro II. Nesse tempo de chuva, de mudança de temperatura, é importante reforçar sua imunidade. E a Farmácia das Ilhas vai ajudar você. Olha só, vitamina C por apenas R$ 2,99. É isso mesmo, R$ 2,99. Mas atenção, são 2 unidades por CPF. E se precisar, oferecemos orientações totalmente de graça. Sou o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias e estou sempre à sua disposição. E nossa Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, está aberta a qualquer hora, 24 horas para atender você. Neste Dia das Mães, celebre quem sempre cuidou de você. Roupas, calçados, acessórios e eletrodomésticos, tudo com ofertas especiais para deixar sua mãe ainda mais feliz. Neste Dia das Mães, presenteie com amor. Presenteie com Sigmaringa Magazine. 20 anos, parece muito, mas para quem nasceu para desbravar é só o começo. A Jurunense Home Center surgiu com uma ideia simples, mas poderosa: estar ao lado de quem transforma sonho em realidade. Crescemos com o Norte, com coragem, com visão e com compromisso de entregar o melhor sempre. Chegamos onde só os melhores podem chegar. 20 anos de Jurunense Home Center, o maior e melhor home center do Norte. Amanhã é o dia de celebrarmos aquela pessoa muito especial em nossa vida. Ser mãe é estar presente em todos os momentos de nossos filhos. É curtir esse amor ilimitado. Aproveite cada instante, cada segundo. Afinal, o amor materno é um amor divino. Feliz Dia das Mães é o que deseja a Clínica Sorriso. Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Peraí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa! Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. E foi inaugurado esta semana o novo terminal Ribeirinho de Abaetetuba. O trapiche Ribeirinho foi construído no final da rua Padre Pimentel, no bairro do Algodoal. O local já era bastante utilizado por quem chega ou sai da cidade pelas águas do rio Maratauíra. Mas agora recebeu uma estrutura que garante segurança e conforto para quem precisa passar por ali diariamente.
A gente percebia muito a falta de locais de condição para que os produtos que chegam aqui na cidade pudessem ser levados até as ilhas. Então a gente observando isso, viemos até aqui, né, onde a gente tinha a antiga rampa da Paragás, um espaço que estava abandonado, deteriorado, e num trabalho muito árduo, viu, Nado? Através da nossa Secretaria de Agricultura, Secretaria de Finanças, do secretário Rômulo, através de um olhar, né, de um olhar sensível, de um olhar clínico da nossa prefeita Francinete, a gente observou a possibilidade de construir essa estrutura e quem sabe hoje a gente vencer, né, todas essas dificuldades que a população tinha para poder tanto se locomover, descer, embarcar, desembarcar, assim como os produtos que precisam estar sendo transitados aqui entre cidade e ilhas, né? Vai facilitar não só o escoamento da produção, o acesso dos ribeirinhos à cidade, mas também os serviços dos órgãos da segurança pública. Eu estou vendo como um ponto bastante positivo, né, para o nosso serviço, né? Além de ser também importante para os ribeirinhos, né, que, por exemplo, a gente traz eles de transporte para aqui para a cidade, né, para cá para Baitetuba, né, e tendo um terminal desse, uma estrutura dessa, é maior facilidade para dar continuidade desse transporte do ribeirinho que vem da região das ilhas para o atendimento médico, né, bem como também serve para agilizar o atendimento de outras ocorrências que possam advir, como por exemplo afogamentos ou acidentes, né, traumáticos nas ilhas aí com aquelas rabetas, né. Então tudo isso é um facilitador, né, de agilidade para o pronto atendimento por parte do Corpo de Bombeiros, não só por parte do Corpo de Bombeiros, mas também da Polícia Militar, da Polícia Civil, ou seja, as forças de segurança pública em Abaetetuba estão sendo beneficiadas, né, com essa estrutura que foi projetada, né, e construída aqui neste local. Foi também a revitalização de uma área da cidade com vista para a paisagem amazônica dominada pelas embarcações. Recurso próprio, né, aquele recurso que é gerado no município, com pagamento de IPTU, pagamento de alvará, o pagamento das taxas, né, que o contribuinte de Abaetetuba realiza na nossa Secretaria de Finanças, enfim, com esse recurso que é transformado em investimento para a população. Então, o recurso veio do recurso próprio oriundo da própria população de Abaetetuba, no qual pagou seus impostos em dias, né? O Trapiche Ribeirinho abriga, além da nova rampa de acesso ao rio, pequenos elevados laterais com banheiro, bancos e muitas mensagens de conscientização ambiental. São pequenas ações que vão transformando a vida da nossa cidade. Um espaço que antes abandonado, que você dá uma dignidade, que você garante a acessibilidade, Naldo. Esse é o principal ponto. Aqui a gente pensou tudo com muito carinho para que o ribeirinho tenha esse espaço, para que ele possa chegar e ser recebido dignamente. Aqui o banheiro com acessibilidade, um espaço de espera. Esse é o objetivo maior para quem vem desembarcar sua mercadoria, mas para quem vem simplesmente ter o seu direito de ir e vir garantido. Vamos agora ao nosso Momento Educação, no oferecimento do Sistema de Ensino Vestibulando. Momento Educação. Oferecimento. Sistema de Ensino Vestibulando. Olá pessoal, meu nome é Antônio Reis, eu sou professor de História aqui do Sistema de Ensino Vestibulando e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que está muito participante nas nossas vidas, que é o uso das inteligências artificiais. Desde a antiguidade, o homem se relaciona com tecnologias das mais diferentes formas e com a Revolução Industrial, o processo do uso de tecnologia nas nossas vidas pessoais se tornou cada vez mais próximo e cada vez mais íntima. As inteligências artificiais hoje, elas fazem parte do nosso cotidiano, desde tradutores até ferramentas que nos possibilitam criar infinidades e ter infinidades de informações. No entanto, isso nos traz também algumas preocupações, como por exemplo, se essas inteligências artificiais elas têm a capacidade de substituir o trabalho, por exemplo, de um professor. Já adianto para vocês que a função de professor, de educador, ela é insubstituível e que as inteligências artificiais elas podem ser um grande aliado na nossa existência e no nosso caminho para a educação. Algumas formas de utilizar essas inteligências artificiais é como forma de auxiliador, como forma de pesquisa e nunca como forma de cópia e cola de informações.
O mundo da educação hoje, ele precisa de pessoas críticas, precisa de pessoas pensantes. E as inteligências artificiais, elas podem nos ajudar a construir essas informações. Então, utilize as inteligências artificiais como forma de pesquisa, como forma de desenvolver a criatividade, que essas tecnologias, quando utilizadas da maneira correta dentro do processo educacional, elas podem ser um grande aliado e nos trazer grandes benefícios para o processo de ensino e aprendizagem. Aqui no Sistema de Ensino Vestibulando, nós temos como missão formar indivíduos com pensamento crítico e que tenham a noção de usar a tecnologia a seu favor. Momento Educação. Oferecimento. Sistema de Ensino Vestibulando. Matrículas abertas. Do maternal ao pré-vestibular. A escritora abaetetubense Rose White participou recentemente de uma turnê literária em Portugal. Ela vem se consagrando como um dos nomes importantes da enopoesia, a poesia harmonizada com o vinho. Não à toa, a Rose é conhecida como a poeta dos vinhos. E ela gravou uma mensagem especial para o Panorama para nos falar dessa experiência. A escritora abaetetubense Rose White passou 15 dias em Portugal. Ela foi levar aos lusitanos a sua enopoesia. Afinal, Rose é conhecida como a poeta dos vinhos. Por onde eu passei, gente, falavam assim: Rose, de onde tu és? E nasceu onde? E eu dizia: na Amazônia. Nasci na região norte, no estado do Pará, um local que não é do mundo do vinho, mas mesmo assim eu fui em busca, fui captar tudo que o vinho para mim representa dentro da arte. E foi uma satisfação, foi uma surpresa, eles ficavam rindo, né? Quando eu dizia: gente, nasci na Amazônia. Foi assim. E eu vou dividir agora com vocês um pouco do que foram os dias vividos em Portugal. Rose conta o que trouxe de experiências desse roteiro literário pela Europa. A poesia criada, construída, nascida de mim, ela vem daqui, né? E essa poesia que eu entreguei foi uma experiência gigante. Eu encontrei, como eu digo, eu não esperava o que eu encontrei em Portugal. Eu não esperava. Eu encontrei pessoas sensíveis, encontrei pessoas da arte, autoridades dentro do mundo do vinho, dentro da arte, e todas me receberam de uma forma gigante, e as portas ficaram abertas para mim, né? Com certeza voltarei, pediram, Rose, estamos te aguardando. O tour pela Europa foi mais uma etapa da trajetória dessa mulher que deixou tudo para trás, a carreira de professora e de fisioterapeuta, para se dedicar exclusivamente à literatura, mais precisamente à enopoesia. E aqui no Brasil, eu não tenho dúvidas que o trabalho ele vai cada vez mais sendo amadurecido, né? Uma terra também com vinhos maravilhosos, de cada vez surgem, né, locais que estão desenvolvendo a vitivinicultura, temos vinhos premiados, então é aquilo que a minha proposta de contribuir com o mundo do vinho, que é através da enopoesia, eu tenho certeza que como um bom vinho, ela está sendo amadurecida e vai ganhando cada vez mais espaço. Estou muito feliz, né, com tudo isso que aconteceu em Portugal, e eu espero poder, né, cada vez mais transformar a vida das pessoas como a minha e foi transformada todos os dias. É isso, gente. Então, vem vir arte, porque arte é vida, a arte nos conecta com o belo e precisamos de beleza para viver neste mundo, com tantos desafios. Muito obrigada. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, é só ir lá no meu Instagram, Rose White Poeta, e também procurar pelo Spotify
YouTube, o Vem Vinharte, pela rádio RCD, onde eu tenho um programa já com vários episódios gravados. Muito obrigada, Amaldo, pela oportunidade de falar sobre isso. Estou sempre à disposição e eu falaria muito mais coisas, mas eu sei que o tempo também é pouco, aqui é uma gota que eu estou deixando. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Beijo, Josi, e parabéns por esse início da carreira internacional. O Museu do Baixo Tocantins é um dos participantes da 23ª Semana Nacional dos Museus. Uma série de programações está acontecendo lá pelo campus da UFPA, em Abaetetuba. O Museu do Baixo Tocantins, no campus da UFPA, em Abaetetuba, foi inaugurado oficialmente nesta sexta-feira e chama a atenção logo de cara pelo formato. Ela tem esse formato de palafitas, porque é um formato que dialoga aí com os rios, com as matas, né? E é secular, vem da ancestralidade, né? Primeiro indígena, né? Das populações indígenas, depois dos próprios ribeirinhos. Então, para a gente ter esse caráter simbólico que representa também os conhecimentos, os saberes, né? Os fazeres. A inauguração da Casa Ribeirinha encerrou a participação do Museu do Baixo Tocantins na 23ª Semana Nacional dos Museus. Assim como em diversas instituições por todo o Brasil, em Abaetetuba foram 5 dias de uma intensa programação com rodas de conversas, palestras e outras atividades artísticas e culturais envolvendo alunos de escolas públicas e particulares. Uma delas foi a exposição Barcos que Contam Histórias, do colecionador Ataíde Júnior. Esse espaço, ele é fundamental, na verdade, para nós aqui de Abaetetuba, porque ele representa toda uma cultura, né, do nosso espaço, do nosso histórico, de como se desenvolveu as culturas locais daqui, que, de certa forma, nos fizeram crescer, né, e que hoje nos formaram quem nós somos, nos formam quem nós somos. O conjunto de réplicas de embarcações que existiram de verdade chama ainda mais a atenção de quem tem uma relação com esse universo abaetetubense. O próprio coordenador do campus universitário é uma dessas pessoas. Eu fui criado ali na Padre Pimentel, em frente ao estaleiro do Esperguete, isso mesmo. Então a gente tem toda essa vivência, e aí eu estava comentando em off agora há pouco, em relação à grandeza de tudo isso. A gente acompanhava, né, desde do processo da quilha, que eles chamam a quilha das embarcações. A partir daí a gente contemplava todo um processo, né, de um conhecimento ancestral que culminavam em grandes estruturas de embarcações de um andar, de 2 andares. E o grande detalhe, o que realmente culminava no momento ímpar, era quando juntava todo um povo para fazer com que aquela embarcação fosse lançada ao mar. Então isso é muito gratificante, essas memórias, e hoje nós estamos aqui dentro da academia e mostrando que na academia produz ciência, produz conhecimento, mas é muito mais profundo que isso, porque as coisas têm que estar interligadas. A ciência, o conhecimento ancestral. O tema da Semana Nacional dos Museus desse ano foi o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação. E como estamos no ano da COP30, foi destacado o conceito da tecnologia verde, utilizando um processo de produção com o menor impacto ambiental possível. Preservação ambiental é um tema que jamais pode ser esquecido, principalmente em um museu como esse, encravado bem no meio da natureza. E agora, quem for visitar o Museu do Baixo Tocantins vai sair direto da Casa Ribeirinha e poder passear pela Trilha das Palmeiras, aberta oficialmente nesta sexta-feira. Quem recepcionou os visitantes foi a própria Matinta Pereira, um ser fantástico que habita as matas. Um ambiente bem familiar para a atriz Áurea Santana, uma autêntica cabocla das ilhas de Abaetetuba. A gente vai aproveitar esse momento para apresentar essa trilha de árvores antigas
de árvores que fazem parte da minha história, da história de muitas pessoas daqui de Abaetetuba e das ilhas. Então, a árvore de pupunha, o inajazeiro, o tucumanzeiro. Então, são árvores como essa que nós vamos encontrar nessa trilha. E quem sabe coletar também esse fruto pelo caminho. E quem sabe também encontrar aí umas noites dessa uma Matinta Pereira. Exatamente, a Matinta Pereira não poderia estar como guardiã da natureza nesse momento de inauguração dessa trilha, né? Então eu, enquanto atriz, e trazendo esse personagem que tem uma fala muito potente, né? Que todos nós somos guardiões do tempo e que precisamos manter as árvores em pé, principalmente essas árvores que contam histórias, as nossas histórias. E aguarde aí que ainda tem o Zé Raimundo e as histórias interessantes de um dos mais conhecidos ourives de Abaetetuba e até do Brasil todo. É daqui a pouco aqui no Panorama. Neste Dia das Mães, celebre quem sempre cuidou de você. Roupas, calçados, acessórios e eletrodomésticos, tudo com ofertas especiais para deixar sua mãe ainda mais feliz. Neste Dia das Mães, presenteie com amor. Presenteie com Sigmaringa Magazine. Amanhã é o dia de celebrarmos aquela pessoa muito especial em nossa vida. Ser mãe é estar presente em todos os momentos de nossos filhos. É curtir esse amor ilimitado. Aproveite cada instante, cada segundo. Afinal, o amor materno é um amor divino. Feliz Dia das Mães é o que deseja a Clínica Sorriso. Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Pera aí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa! Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. Nesse tempo de chuva, de mudança de temperatura, é importante reforçar sua imunidade. E a Farmácia das Ilhas vai ajudar você. Olha só, vitamina C por apenas R$ 2,99. É isso mesmo, R$ 2,99. Mas atenção, são 2 unidades por CPF. E se precisar, oferecemos orientações totalmente de graça. Sou o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias e estou sempre à sua disposição. E nossa Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, está aberta a qualquer hora, 24 horas para atender você. Olha só quantas delícias! Dá água na boca só de olhar. E por que você não vem provar? Aqueles doces que são uma tentação. Salgados, sucos e um café quentinho. Tudo isso e muito mais você encontra no Mamonas Café, nos altos do Mamonas, da Dom Pedro II. 20 anos parece muito, mas para quem nasceu para desbravar é só o começo. A Jurunense Home Center surgiu com uma ideia simples, mas poderosa: estar ao lado de quem transforma sonho em realidade. Crescemos com o Norte, com coragem, com visão e com compromisso de entregar o melhor sempre. Chegamos onde só os melhores podem chegar. 20 anos de Jurunense Home Center, o maior e melhor home center do Norte. A Serra Elétrica tem super presente para o Dia das Mães. Faça seu projeto de energia solar e você já participa do sorteio que será no dia 30 de maio. São 5 prêmios super especiais: 2 bolsas, uma escova secadora, um kit cosmético e um combo de procedimentos estéticos para você. Venha fazer seu projeto de energia solar na Serra Elétrica. Estamos localizados na Rua Padre Luiz Varela, 1507, ao lado do Banco do Brasil.
O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Esta semana, o nosso podcast do Naldo trouxe como convidado o Zé Raimundo, JR, que é um dos mais conhecidos ourives, não só de Abaetetuba, como também do estado do Pará e até do Brasil. Ele contou muitas histórias interessantes dessa sua profissão de longa data, produzindo joias e outros artigos da ourivesaria. O Zé Raimundo, conhecido também como JR, contou pra gente que começou a trabalhar ainda bem jovem na oficina de ferreiro do pai, depois virou relojoeiro, mas logo veio o interesse pela ourivesaria ainda nos anos 60. Apareceu um senhor aqui, quando eu fui buscar uma aliança que ele estava fazendo, era ali na Vila Sarará, era uma palafita nessa época, Sarará ou Saracura, ficava na Siqueira Mendes. Sim, eram as né? duas. Aí tinha, era tudo sobre pontes lá. É, ponte. Aí tinha ali um relojoeiro ali, era? Não, um ourives. Um ourives. Mas tinha muito na cidade ou era só ele? Não, tinha o seu Fifi, Sim. o João Ourives e ele. O seu Fifi e o João Ourives eram daqui de Abaetetuba, eram pessoas que trabalharam a vida toda aqui em Abaetetuba. E esse senhor nordestino estava lá na Vila Sarará ou Saracura, por lá. Exatamente. Aí tu foste para lá com ele, né? Eu fui buscar uma aliança, eu vi ele pulindo ali, porque naquela época era tudo arcaico. E usava um maçarico de boca, uma lamparina. Inclusive eu trabalhei assim, com esses instrumentos arcaicos, né? E quando eu vi ele pulindo aquela aliança assim, eu achei a coisa mais incrível do mundo. Foi então que o Zé Raimundo, com 16 anos de idade, decidiu que queria ser ourives. Mas como aprender o ofício? Eu era assim, eu tracei um objetivo e corri atrás. Chegava em Belém, aquelas pessoas se escondendo, não, fazer uma coisa, botava na gaveta, não fazia mais. Não vou te mostrar como é. Aí acontece o seguinte, eu fui em Belém, comprei um manual do relojoeiro, né? Eu olhei ali o endereço e edição do Dimas de Melo Pimenta, que era engenheiro de relojoaria, mas ele começou a editar uma revista, a Brasil Relojoeiro Joalheiro. E essa revista, para mim, ela foi um guia, um canal de comunicação com São Paulo. E, através dali, eu sabia todas as informações que eu precisava, algumas dicas. E assim eu fui trabalhando, aprendendo, mas não era aquele autodidata que fazia de qualquer maneira. Alguns momentos sim, mas eu pesquisava. Zé Raimundo pesquisou tanto que começou a produzir joias. E a partir dali, que eu conheci o seu Alcides, né, que é o nome do cearense, e ele... eu comecei a treinar alguma coisa. Minha irmã chegou com um anel, daqueles comprado do Juazeiro mesmo, ouro baixo, ouro mais ou menos 8 quilates, que naquela época era assim. Então acontece o seguinte, ela disse assim, mano, eu queria que tu fizesse uma aliança. Pronto, eu fiz uma aliança ali. Foi mesmo? Era no martelo e tal. Rapaz, era uma saga, viu? Daí ele foi aperfeiçoando as técnicas, indo em busca de novos conhecimentos, até se transformar em referência na arte de criar peças em ouro, prata e outros materiais nobres. E aí então, tu passaste então a se destacar do que já tinha Abaetetuba nos anos 60. Sim, sim. O grande destaque também é que eu comecei a trabalhar com ouro. Um ouro de qualidade maior. Tentando trabalhar assim, não foi da noite para o dia, mas nós começamos a tentar trabalhar com 18K, porque é muito difícil quando você derrete uma joia, nem sempre ela mantém aquele teor 18K. Tive problemas com clientes, puxa, eu te dei 18, agora não dá 18, e aí como é que fica? Justamente porque às vezes a peça ocada, tinha cobre dentro e tal, aquela coisa toda. Aí eu tive que me esforçar e aprender a metalurgia da ourivesaria. Muito difícil? Foi, muito difícil. Mas, porque aqui não havia escola de joalheria aqui no Pará. Então, o que é que acontece? E eu comecei a tentar fazer isso.
justamente para chegar ao Ouro 18. Isso já foi uma quebra de paradigma. As produções do Zé Raimundo fazem parte da história de gerações de famílias. Um dia desse chegou um cliente... Inclusive até o meu anel de formatura foi um presente do Zé, né, de jornalismo. Que, inclusive, um senhor chegou lá comigo, ele tinha 50 e algum... Só ele tinha 50 anos de casado. E a aliança fui eu que fiz. Depois, Zé Raimundo participou ativamente da criação do Polo Joalheiro de Belém e da Câmara Setorial de Joias. Hoje, há até o Liceu de Artes Mestre José Raimundo, onde ele repassa seus conhecimentos às novas gerações de ourives, como já vinha fazendo com quem passou pela oficina dele durante todos esses anos. E não foram poucos os aprendizes. Foram mais de 50. Mais de 50, mas muitos trabalham nessa função foram ficando pelo caminho. Olha, esses 50 tem, porque, digamos assim, quem não aprendeu comigo, aprendeu com quem aprendeu comigo. Quer dizer, regra que tem exceção. Tem pessoas aqui que não aprenderam comigo, sim, nem com quem aprendeu comigo, mas são poucas. Mas a maioria tiveram, assim, nosso cunho de profissão. Eu me lembro que o Tiago fez uma pesquisa, o diretor técnico do Polo Joalheiro, quando a professora Roselena vinha aqui em Abaetetuba, e ele chegou um dia e disse, realmente, José, reforçou justamente aquilo que a gente ouviu na Itália, você é um mestre. A entrevista completa com o Zé Raimundo está disponível em nosso podcast do Naldo, no YouTube e no Facebook. Lembrando que o nosso podcast do Naldo é toda quarta-feira, 7h30 da noite agora, tá bom? 7h30 da noite. Essa semana exibimos o podcast excepcionalmente na quinta, mas é quarta-feira, às 7h30 da noite, e eu conto com a sua audiência. Nosso muito obrigado aos nossos parceiros aqui do Panorama, lojas Ultralar, Sigmaringa Plaza, Mamonas Café, ACR Electric, Clínica Sorriso, Jurunense Home Center, Sistema de Ensino Vestibulando e Farmácia das Ilhas. Até o próximo sábado. Anos parece muito, mas para quem nasceu para desbravar é só o começo. A Jurunense Home Center surgiu com uma ideia simples, mas poderosa: estar ao lado de quem transforma sonho em realidade. Crescemos com o Norte, com coragem, com visão e com compromisso de entregar o melhor sempre. Chegamos onde só os melhores podem chegar. 20 anos de Jurunense Home Center, o maior e melhor home center do Norte. A Serra Elétrica tem super presente para o Dia das Mães. Faça seu projeto de energia solar e você já participa do sorteio que será no dia 30 de maio. São 5 prêmios super especiais: 2 bolsas, uma escova secadora, um kit cosmético e um combo de procedimentos estéticos para você. Venha fazer seu projeto de energia solar na ACR Elétrica. Estamos localizados na rua Padre Luiz Varela, 1507, ao lado do Banco do Brasil. Neste Dia das Mães, celebre quem sempre cuidou de você. Roupas, calçados, acessórios e eletrodomésticos, tudo com ofertas especiais para deixar sua mãe ainda mais feliz. Neste Dia das Mães, presenteie com amor. Presenteie com Sigmaringa Magazine. Amanhã é o dia de celebrarmos aquela pessoa muito especial em nossa vida. Ser mãe é estar presente em todos os momentos de nossos filhos. É curtir esse amor ilimitado. Aproveite cada instante, cada segundo. Afinal, o amor materno é um amor divino. Feliz Dia das Mães é o que deseja a Clínica Sorriso.
aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Pera aí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa. Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. Nesse tempo de chuva, de mudança de temperatura, é importante reforçar sua imunidade. E a Farmácia das Ilhas vai ajudar você. Olha só, vitamina C por apenas R$ 2,99. É isso mesmo, R$ 2,99. Mas atenção, são 2 unidades por CPF. E se precisar, oferecemos orientações totalmente de graça. Sou o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias e estou sempre à sua disposição. E nossa Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, está aberta a qualquer hora, 24 horas para atender você. Olha só quantas delícias! Dá água na boca só de olhar. E por que você não vem provar? Aqueles doces que são uma tentação. Salgados, sucos e um café quentinho. Tudo isso e muito mais você encontra no Mamonas Café, nos altos do Mamonas, da Dom Pedro II.